Boa Meu noite, tudo bem? caríssimo, Como vai? boa noite. Que satisfação, rapaz. Igualmente. Como é que você está? Estamos bem, estamos confinados. Verdade, né? Mas, ao mesmo Mas e tempo, aí, vamos bicho? manter a lógica de tratar de temas importantes, né? Por Mesmo nesse momento. favor. Eu acho que a ciência, você sabe, é o mais retumbante. A gente discutia isso lá naquele 2009, no Colégio Sagrada Família, sobre a importância da ciência, sobre a importância de tirar essa capa nublada da ignorância, né? Então vamos prosseguir com a nossa live. Verdade. Inclusive, é um momento que serve exatamente para debater sobre isso, né? Não é o ponto central hoje, mas esse momento do Covid, ele consolida essa ideia de que diversas questões devem ser explicadas pela ciência. E de que a Muito ciência importante. realmente é o caminho para que haja avanço em vários segmentos, né? É, Uhum. agradeço aí pelo comentário do Sérgio. O Sérgio é um guia importante lá na Bahia. Está acompanhando a gente Ah, lá de Salvador agora. Então, assim, um abraço. além de tudo, a gente sempre debateu realmente sobre essa lógica, né, do conhecimento sistematizado, conhecimento científico e do modo pelo qual ele é operante em diversos momentos da história, inclusive nesse momento, né? Uhum. Eu acho que é como você falou, não tem como criar uma forma sintética de discutir sobre ciência. A ciência ela tem que ser debatida o tempo todo e o que diminui as dores de existir é o fato de você poder questionar e encontrar soluções, né? Isso você só consegue fazer isso pelo universo científico, não adianta. Concordo plenamente. Então, hoje estamos aqui para debater sobre uma temática que é extremamente ampla, né? Em um primeiro Ah, momento, nós tentávamos exatamente delimitar o tema, né? Porque é muito ele é grande, cara. complexo. Porque a gente está falando de um pernambucano que ele tem ele é o mais laureado da história dos pesquisadores brasileiros, entendeu? Ele tem uma construção em obras que elas remetem à formação social brasileira, ele se insere em antropologia, em história, em sociologia preferencialmente. Então, assim, você sabe, você viu isso na graduação em História, a gente acompanha, continua lendo as obras dele o tempo todo. Ele é muito atual, né? Tem uma discussão sobre essa atualidade de Gilberto Freire, que a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco, né? Sim, Então sim. a gente tentou fazer uma reduçãozinha do que seria colocado às claras na discussão. Verdade. Porque uma das grandes questões a serem colocadas sobre o Gilberto Freire é exatamente o modo, vamos dizer, mais culturalista em vários aspectos, Uhum, né? Pelo qual ele passa a discutir sobre a história do Brasil. Eu, exato. particularmente, quando comecei a estudá-lo, me marcou exatamente isso. Eu sempre tive uma visão muito materialista, filosoficamente falando das coisas, ou Uhum. seja, tudo muito ligado a uma lógica voltada para a economia e tal, né? Não que o Gilberto Freire ignore esses aspectos, mas eu acredito que ele insere um elemento aí muito relevante, que é você compreender, no caso da história do Brasil, outros elementos além do aspecto da economia, ou seja, a identidade cultural, a miscigenação e outros termos aí que são chaves em algumas obras dele. E é isso, são os três pilares da discussão em formação histórica do Brasil que a gente vê na graduação. A gente vê o Caio Prado, né? As coisas da história da economia, a gente vê o Sérgio Buarque de Holanda e vê, claro, o Gilberto Freire com Sobrados em Mucambos, Ordem e Progresso e Casa Grande Senzala. Essa tríade aí é o que faz o nosso imaginário na graduação, em se tratando de Brasil, né? Não tem como escapar do gênio, né? Verdade. E até aproveitando aí, né? Parece até que estava, não vou dizer que adivinhando, porque é meio que tendencioso a pensar Uhum. nisso. Eu estou exatamente aqui com obras Ah, marcantes como essa, né? não, Casa, eu tô com o meu aqui, ó. Casa Grande Ah, Senzala, o meu é, tá aqui também. Visão do Paraíso, do Sérgio Ah, tá. Buarque, e Maravilha, uma obra maravilha. que eu particularmente gosto muito, do Caio Prado Júnior, né? Ah, com certeza. História econômica do Brasil é obrigatória. Verdade. Então, assim, são três pontos de vista diferentes. A gente aqui tem uma ideia mais voltada para Gilberto Freire, mas não nos impede nem nada em tratar Não, sobre os outros, né? com certeza, pelo amor de Deus. Perfeito. Então, assim, eu gostaria de começar até lhe colocando aí um questionamento para a gente dar início a uma análise mais assim específica, né? Uhum, Há uma discussão muito interessante sobre o Gilberto Freire, que é exatamente na obra Casa Grande Senzala, quando se alguns vão interpretar de uma maneira, aí você vai se posicionar também, né? A respeito da chamada ideia de democracia racial.
que para alguns historiadores, até pessoas de outras áreas, né, há uma interpretação talvez diferente do ponto de vista do autor. Queria que você falasse um pouco também sobre esse aspecto. Olha, primeiro, o Casa Grande Senzala, ele é um marco, ele surge em 33, ele é publicado em 33. A gente tem uma coisa bem triste surgindo em 33, que você sabe o que é, né? A ascensão nazista, o Partido Nazista, os regimes totalitários na Europa, elas chegam a uma excepcionalidade, se é que se pode chamar de excepcionalidade aquilo. E em 33 você tem a ascensão de Hitler, o Partido Nazista se torna o mais numeroso, né? Em Berlim. E você tem a publicação de Casa Grande Senzala em 33 também. E Casa Grande Senzala tem uma discussão sobre as nuances que chegaram a caracterizar ou fundamentar a nossa base em termos de miscigenação, digamos assim, né? A nossa ligação sanguínea com o negro africano, algumas pinceladas do indígena, digo pinceladas porque ele coloca o negro num patamar talvez até mais interessante na discussão do que o indígena, ele deixa só um capítulo para falar do indígena na obra dele. E essa coisa da democracia racial que ele quis colocar é uma coisa que se discute até hoje, porque enquanto o mundo, e o Brasil estava no Estado Novo, né, a gente está falando da década de 30 com Vargas, para quem não sabe, está chegando agora na live, nossa discussão sobre o Gilberto Freire começa bem aos passos curtos, né, a gente começou a falar agora sobre a figuração dele em termos de democracia racial que ela aponta no livro. Mas uma coisa que é interessante da década de 30 é que ele era da UDN, você sabe disso, ele representava um grupo que era contrário a Vargas, apesar de ter toda aquela historinha com o movimento salazarista em Portugal, né, com Salazar, a gente vai entrar também nisso daqui a pouco. Mas quando ele fala do colonizador português europeu aqui na nossa colônia, e ele fala da importância, ele não bate palma para uma escravidão, se é isso que algumas pessoas interpretaram. Tem muito disso, a gente começa a falar de Gilberto Freire, e por ele ter sido de uma família conservadora, tem pitadas conservadoras naquela forma do patriarcado que ele está falando ali na nossa colônia, mas em nenhum momento ele enaltece a escravidão. Pelo contrário, ele mostra todas as torturas aos quais os negros passavam, entendeu? Aos quais a comunidade africana passava aqui no Brasil. E ele fala de que a nossa cultura jamais seria essa cultura hoje, não fosse essa miscigenação. Essa miscigenação que acontece nessa retroalimentação entre a senzala e entre a Casa Grande. Todo esse sangue que passa a se misturar para dar origem aos nossos costumes, que dá origem a essa forma ordinária do nosso cotidiano, tanto em linguagem, tanto em indumentária, enfim, as formas que chegaram a criar a nossa base cultural, elas só aconteceriam de fato da forma que você vê hoje, no percurso do tempo, desde a colônia até hoje, só aconteceriam se fosse por conta dessa escravidão, entende? Ele não está em nenhum momento exaltando a escravidão. Essa democracia racial é como se ele tentasse dizer, olha, nós temos uma alma, é como a frase dele, temos uma alma negra e uma alma indígena. Não me importava em nenhum momento falar sobre os fatos heróicos daquele momento. Me importava em observar as pequenas características daquele cotidiano extremamente interessante que envolvia a Casa Branca, a Casa Grande e que envolvia toda aquela vivência pertencente à senzala. É basicamente isso. Eu acho que tem essa coisa meio errônea. Isso. Falando em democracia racial. Exato, porque na verdade a minha ideia ao fazer essa indagação foi exatamente isso. Porque a gente tem hoje uma juventude um pouco mais politizada. Politizada, eu quero dizer que fala de política, não quer dizer necessariamente que sabe o que está falando, mas politizada nesse sentido. É verdade. E muitos desses jovens aí, muitas vezes acabam entrando em contato com autores clássicos como são, aí, por exemplo, o próprio Gilberto Freire, e aí pegam uma expressão como essa, muito, às vezes mal encaixada em determinado momento, né? E passa a ideia de que, tá vendo aí, é uma defesa a uma sociedade escravista. E, na verdade, eu compartilho dessa visão que você acabou de expor. O Gilberto Freire, inclusive, me abriu os olhos quando eu tive o primeiro contato com Casa Grande Senzala, exatamente para o papel de poder, a ferramenta de poder que é a miscigenação. A partir do momento em que você tem esse processo de cruzamento étnico,
naquele contexto, a etnia dominante eu falo em termos de poder, né? Não vamos aqui para nenhuma ideia de determinismo biológico, mas eu me refiro a dominante em termos de poder, é a etnia europeia, branca, né? Então, se você tem um cruzamento entre o europeu e o africano, entre o europeu e o indígena, a nova geração, por assim dizer, vai se desenvolver com base nos princípios europeus. Esse é um ponto muito interessante, porque a gente fala muito sobre miscigenação em relação à parte muito mais biológica do processo, do cruzamento entre as etnias. Mas existe aí uma lógica muito interessante, que é a miscigenação enquanto ferramenta de poder, e o Gilberto Freire faz essa análise na obra clássica, né, no seu Casagrande Senzala. Eu acredito que isso é uma contribuição determinante exatamente para desconstruir a lógica de que existia um objetivo de tratar de uma democracia entre as raças. Pelo contrário, quando ele fala sobre a existência da miscigenação enquanto ferramenta de poder, ele está exatamente ressaltando que existia sim uma etnia dominante que explorava as demais etnias. Exato, você traduziu bem, é exatamente isso. A gente tomou um gancho e saiu explorando a mesma discussão em si, o mesmo ponto de vista. Porque aconteceu uma rixa nesse período do lançamento, e no decorrer da década de 40 também, porque justamente por conta de uma posição meio conservadora dele, oriunda da família, e está falando do patriarcado, como é que é? Ele está enaltecendo o português, ele está enaltecendo isso? Não, ele está falando excepcionalmente da construção social embrionária da nossa comunidade, a partir das formas que, invariavelmente, circundavam a vida social e delimitavam ali espaços específicos, a Casa Grande e o outro espaço que seria a senzala. Isso é muito, muito, muito valioso. Eu estou falando valioso no sentido global, porque é um livro que você vai encontrar em prateleiras em faculdades no mundo todo, entendeu? Não é à toa que é um dos mais famosos da década de 30. Você tem um grande número de pesquisadores que utilizam o livro, que fazem discursos e lives também sobre a obra do Gilberto Freire, de um cara que percorreu também os Estados Unidos, em Stanford e tudo mais, estudou fora, fez mestrado em Belo, no Texas, nos Estados Unidos, ou seja, ele fez essa comparação entre a América do Norte, uma colônia de povoamento britânica, e fez a comparação com a nossa colônia de exploração aqui na América do Sul. Eu acho que foi daí que você tem onde despontar da pesquisa dele sobre o luso-tropicalismo, essa coisa de colocar a colônia portuguesa, isolar a colônia portuguesa e dizer, olha, as características são essas. Então você tem uma particularidade nessa evolução gradual da formação social desse povo. É extremamente válido e é maravilhoso poder discutir assim diretamente com o historiador também. Verdade. Porque eu tenho notado um outro ponto muito relevante, vamos dizer assim, da nossa juventude, né? Eu falo da nossa juventude como se eu fosse aqui o Gilberto Você é mais novo. Você é mais novo, muito mais novo. Eu tenho 32. Pois eu tenho 32, eu posso dizer. Não, eu tô com 26, né? Então, assim, meu Deus, é uma criança. Em termos gerais. Mas na prática, eu penso que os jovens têm hoje um hábito mais... uma leitura, uma visão mais agradável da história do Brasil. Agradável em que sentido? De estudar a história do Brasil. Eu tenho notado uma mudança nesse sentido, que é resultado exatamente de um conhecimento cada vez mais aprofundado, exatamente de autores que tratem sobre a história do Brasil. Por isso que eu penso que é importante esse tipo de conversa, né? Para que você perceba que é importante o estudo daquilo que ocorreu na Europa. O Brasil não é uma ilha, nem geograficamente, nem politicamente, né? Mas sempre esteve integrado a grandes eventos internacionais, não com papel de protagonismo em alguns momentos, mas integrado, fazendo parte daquilo ali. E, por exemplo, quando você passa a pensar sobre o contexto em que a obra Casagrande Senzala surge, ou ao mesmo tempo o momento em que o próprio Gilberto Freire vive, né? É um contexto politicamente muito difícil mesmo. E até mesmo há outras discussões na atualidade, por exemplo, fala-se muito hoje sobre movimentos feministas. E o feminismo exatamente vai debater sobre um dos conceitos que o Gilberto Freire se propõe a tratar, que é o patriarcalismo. Então, eu acredito que a análise cultural promovida pelo Gilberto Freire, ela se insere hoje em vários contextos, né? E a gente pode aqui traduzir isso para discursos de atualidade, para que os jovens percebam que é relevante.
primeira coisa que a gente vê quando passa a discutir uma obra tão importante quanto Casa Grande e Senzala, ou mesmo Sobrados e Mucambos, é que a vertente moderna dessa Casa Grande aí é a cobertura da pessoa rica. E a Senzala, eu vou categorizar, talvez uma região mais pobre, tem alguns autores que dizem, é a cobertura e a favela. Tem autores que colocam dessa forma. É uma tradução de como os meandros formais de cada um dessas famílias, talvez, ou desses indivíduos que moram em regiões geograficamente, economicamente e politicamente diferentes, elas se entrelaçam e criam características que são oriundas da formalização social entre elas. Então você tem dois espaços diferenciados que você pode pegar da colônia e traduzir modernamente. E uma das coisas que você fala sobre a juventude, a gente está lidando com... Nós somos professores, então, claro que a gente está trabalhando com pessoas aqui que são do cursinho, que são do ensino médio, alunos da graduação também. Isso. Apareceram alguns aqui, eu estou dando boa noite, pessoal. Mas uma coisa que eu esqueci o nome do historiador. Eu vi quando ele falou recentemente, numa live, que os jovens sabem pelo menos o nome das capas dos livros, mas não leram. A maioria deles. Então, é muito difícil. Cita-se o livro, mas não se leu. Talvez não tenha pego o livro para ler. Eu vejo muita gente citar Casa Grande e Senzala, até do ensino médio, porque tem uma prática de colocar isso no ensino médio para se discutir. Claro, é um objeto de estudo nosso, da sala de aula, e a maioria não leu. É uma época dos resumos, daquela coisa condensada, onde você vê uma síntese explicativa de um tema e não viaja na leitura, né? É típico de um país que nunca talvez tenha priorizado uma leitura com afinco, né? De uma comunidade que não lê livros, né? E como é que você vai discutir um tema sem ter compreensão acerca desse tema, né? Por meio da leitura. Isso acaba sendo legitimado quando você vê exatamente esse modelo pragmático que é colocado nas redações do Enem, por exemplo, né? O aluno cita o Casa Grande e Senzala não porque ele leu, mas porque ele fez lá uma pesquisa e passou o ano inteiro sabendo, olha, se eu for tratar sobre desigualdade, eu posso citar Casa Grande e Senzala. Mas ele não sabe, na prática, né, nada. Eu recentemente falava com uma pessoa e ela dizia exatamente sobre isso, né? Conversando com minha irmã, que é estudante da área de Direito, já concluiu e tal, mas atua na área de Direito. E ela dizia, olha, uma vez me deram uma dica, que é quando você não conhece um livro, alguém lhe pergunta, você já leu tal livro? Você responde assim, trechos, né? É uma forma de você não dizer que não leu aquilo. Esse é o problema. Exato. Então, esse é o problema. Pode falar, fica à vontade. E aí nós temos exatamente esse problema. Ó. Ela até comentou aí. Ela falou aqui. Verdade, porque... Boa noite, Daniel. É um padrão, né? A gente acaba conduzindo os jovens a não terem a prática de ler. Verdade. Você aprende um título, encaixa em um contexto e está resolvido, né? E hoje é uma espécie de fake news, de bibliografia, né? Ou seja, você cita, mas nem sabe necessariamente se aquele é um conceito adequado. Nós começamos a nossa discussão exatamente sobre isso, porque fala-se da democracia racial e não se entende a contextualização da obra, não se entende em que ponto ele associa essa discussão dessa democracia racial e o que que permitiu ele fazer pesquisa não só aqui no Brasil, mas fora, em Portugal, nas bibliotecas e várias bibliotecas ao redor do mundo para poder formar essa conjuntura social na colônia. Entendeu? Não é só compreender um trecho e sair compartilhando. Essa palavra compartilhar é uma coisa bem moderna. Verdade. Sem saber quem falou, colocando palavras nas bocas de autores que nunca falaram aquilo. Verdade. Entendeu? O Pedro falou aqui, boa noite, Pedro. Também. Tudo bem? E aí, você citou uma coisa muito relevante, que é a experiência do Gilberto Freire nos Estados Unidos, né? Ele faz, inclusive, essa comparação, você comentou, entre o sul dos Estados Unidos e o nordeste do Brasil. E nós temos alguns traços bem marcantes mesmo, né? Por exemplo, um modelo escravocrata existente em ambos os casos. Mesmo as 13 colônias, no caso, que hoje são os Estados Unidos, tendo uma lógica de povoamento, na prática, as colônias do sul com um modelo mais de exploração mesmo, com mão de obra escrava, um modelo de agroexportação. Então, é interessante perceber que a formação populacional brasileira, ou da identidade brasileira, ela tem a ver com miscigenação, mas que isso também é um contexto que envolve o próprio processo da colonização da América. Não vamos aqui buscar entender os países americanos, esse processo seria um tema muito amplo, mas nós temos questões no Brasil
que se repetem em outros países americanos, né? Exatamente devido a esse modelo padronizado de colonização. Ou seja, quando você olha para o lado, literalmente falando, nos países sul-americanos, eles enfrentam problemáticas semelhantes às que o Brasil passa. Então, por exemplo, o caso do racismo é uma temática muito marcante hoje e que ela tem uma justificativa histórica, ou uma explicação, melhor dizendo, histórica, exatamente por meio dessas obras que estamos citando. O Sérgio Buarque de Holanda, né, já que ele está tratando aqui sobre a identidade do povo brasileiro, ele diz que a maior contribuição ou herança dos portugueses é o homem chamado, o que ele vai dizer na obra Raízes do Brasil, né? A ideia de que nós temos aqui no Brasil o homem cordial, ou seja, aquele que age pelo coração, e que na prática essa ideia do homem cordial, eu acredito que ela merece uma análise aqui também, porque o brasileiro realmente é bastante cordial, mas o homem que é cordial, ele não indica necessariamente um ato bom, né? Eu penso que o Sérgio Buarque quer destacar exatamente também esse aspecto. O homem que age pela emoção é também aquele que muitas vezes se utiliza dos sentimentos para encobrir determinadas outras questões. Eu acho que a análise do homem cordial, a gente vê até um duplicado desse sentido em peças de teatro, tem inúmeros, né, que falam sobre a publicação de Raízes do Brasil, e o Sérgio Buarque de Holanda está tentando fazer exatamente isso. Lembra muito algumas passagens da figuração do nativo que aparecem em algumas obras, né? Aquele bom senso do nativo, aquela coisa nativista de dizer que, não, ele é um nativo, ele é regado por um princípio de pureza, e você vê o novo mundo, aliás, o continente antigo tocando esse novo mundo e inundando de percepções malignas, de tendências que são voltadas para a economia. A gente vê muito isso em Rousseau, quando a gente discute em filosofia, essa coisa de o homem nascer bom, dotado de uma pureza nativa, e inevitavelmente o bom um selvagem, descontrole. É o bom selvagem, é quase Robson Crusoe, do Defoe, né? Aquela coisa do Sexta-feira, conversando com ele, e você vê o universo da economia, do patrimonialismo, chegando, inundando esse paraíso que existia, digamos assim, e a partir daí você tem toda uma ruptura, né? Só que o Sérgio Buarque, ele utiliza isso dotado de uma certa ironia, né? Como você falou. Você tem uma ironia na construção desse homem cordial que aparece em Raízes do Brasil. Eu acho que, como eu falei inicialmente, os 3 pilares de conversão para se compreender, em grande parte, não vou dizer em parte, mas em grande parte a formação brasileira é basicamente Caio Prado, Sérgio Buarque e o Gilberto que a gente vinha discutindo. E as categorias sociais que são discutidas nas 3 obras dizem respeito excepcionalmente à nossa cultura, que é uma cultura da macumba, que é uma cultura enraizadamente negra, classicamente negra, pincelada pelo indígena, e eu vou usar a expressão talvez, mas violentada pelo colonizador europeu, entendeu? De fato. E o homem cordial aparece nesses emendos situacionais em Raízes do Brasil. Exato. E assim, falando aqui. Além disso, né, a ideia de refletir, de discutir sobre a história do Brasil, ela se justifica por várias análises, né? Por exemplo, eu lembro que existe no Chile, até em um estádio de futebol, eu não lembro qual é o clube agora chileno, mas devido à ditadura chilena, né, eles colocaram exatamente na entrada de um estádio de futebol a frase que diz o seguinte: um povo sem memória é um povo sem futuro. Ou seja, verdade, você precisa exatamente, invariavelmente, eu acredito até que isso justifica um pouco do ofício do historiador. Às vezes os alunos nos interpelam: professor, por que eu tenho que estudar história? Eu particularmente, houve um tempo que eu ficava chateado com essa pergunta, mas eu percebi, amadurecendo, que pelo contrário, tem que ser a primeira pergunta de alguém que vai estudar alguma coisa, né? Então por que eu vou estudar isso? Qual é a relevância prática disso, né? Professora Linda entrou agora. Linda, abraço. Linda sempre participando das lives. Abraço. Perfeito. E aí, eu penso, eu lembro dessa pergunta sempre que eu vou começar a tratar de um tema, que é exatamente por que alguém demonstrará interesse ou precisaria conhecer tal tema. E aí eu penso sempre na famosa frase que acabei de citar, né? Um povo sem memória é um povo sem futuro. Exatamente porque você acaba não rompendo com determinadas condições
que já deveriam ter ficado para trás em alguns casos, ou em outros casos você acaba não utilizando, né, pontos importantes da sua história como povo, exatamente como exaltação. O Brasil tem hoje sublevado diversas condições ou relevâncias do ponto de vista cultural, histórico, né? A história do Brasil tem figuras importantes e que nós muitas vezes desprezamos isso exatamente pela indução de determinados discursos que ganham força hoje, né? Então, é relevante entender a história do Brasil exatamente para não sair dizendo, né, que não houve escravidão no Brasil. Não, e a gente sempre ouve isso, né? A gente que faz a graduação em Ciências Humanas, Ciências Sociais, num país onde você cresce em um período específico no tempo em que você tem que fazer a graduação A ou a graduação B, mais prioritariamente, e as ciências humanas e sociais não são interessantes, digamos assim, né? Porque tem um mercado de trabalho que quer que você ingesse seu pensamento, né? Todas as graduações são importantes, todas as áreas de conhecimento são importantes. O que se tem em termos de história é que o historiador, nós estamos condenados a ter que mostrar às pessoas fragmentos do tempo que elas estão querendo deixar de lembrar, entendeu? Nós estamos ali para cutucar e dizer, ó, lembre que isso aconteceu no tempo. Estou elucidando esse período para você ver com clareza, para você não repetir o que você fez no passado. O historiador está condenado a fazer com que as pessoas não esqueçam, né? Eu sempre digo que o historiador é uma farpa na mente da evolução cultural das pessoas, preferencialmente, porque a gente acaba entrando em alguns períodos no nosso tráfego, se é evolutivo ou não, a gente entra nesse período e tem períodos onde se ingessa o conhecimento, onde se diz que certas coisas não existiram. Tem os negacionistas, né? Outro dia eu estava discutindo sobre uma pesquisa em negacionismo histórico, sobre um filme chamado Negação, em que tem historiadores que acreditam que o Holocausto não existiu, que não tem evidência sobre o Holocausto. O Holocausto é uma mentira, não aconteceu o Holocausto. Isso de historiadores, entendeu? Só que existem grupos por trás de alguns historiadores que querem que isso seja disseminado, assim como tem outras vertentes da ciência que são nubladas e sujas, porque tem empresas e grandes magnatas que pagam para pesquisadores dizerem publicamente que aquilo não existiu, né? E em termos de história, em termos de ciências humanas, é como eu falei, nós estamos condenados a mostrar às pessoas o que elas são, em refletir para elas como um espelho o que elas não querem ver do passado, né? Perfeito. Verdade. E no caso do autor em questão, eu acredito que há um trabalho também de ruptura com um pensamento mais econômico, vamos dizer assim, sobre o Brasil, que é aquilo que a gente comentou lá no início. Então, por exemplo, a própria arquitetura ainda existente no Brasil, ela é uma demonstração de como a presença do colonizador é forte, né? Então, por exemplo, há muitas pessoas que estão aí acompanhando a nossa discussão, provavelmente já ouviram falar, ou até vem a possuir, um modelo arquitetônico de casa, que é muito comum na zona rural, geralmente, que é aquela casa chamada de quatro águas, né? Aquilo ali, até isso, é tratado no livro Casa Grande Senzala, quando o Gilberto Freire vai colocar exatamente sobre o comportamento do europeu de trazer para o Brasil, embora para seu uso particular, esse modelo arquitetônico. É algo limitado, é diferente, por exemplo, do holandês, que acaba trazendo mais da sua própria cultura, até artistas, para representar aquilo que se vivenciava no Brasil açucareiro, mas nós temos uma série de traços ou de marcas do colonizador, inclusive no campo da arquitetura. Com certeza. Quando você falou da arquitetura da Casa Grande, o formato da telha, o desenho virado para o sol ou não, isso, a parte do porão da casa, onde invariavelmente você tem alguns dos cativos que moravam dentro da Casa Grande que andavam abaixado, e nessa ideia de andar abaixado, acabaram criando um movimento de girar a perna, que talvez dê origem à capoeira, entende? Tem muitos que discutem isso. E como é que funcionava, por exemplo, como é que esses traços eram trazidos para trazer, claro, um conforto, né? Você tem aquele período das capitanias até os governos gerais, onde, obviamente, que a arquitetura portuguesa, uma arquitetura pioneira, assim como o sentido da navegação deles, porque eles dividiram o mundo entre antes e depois da navegação portuguesa, né? Seguido de perto pela Espanha e depois pelas as coroas de navegação tardia, de mercantilismo naval tardio, né?
Mas no sentido geral, você apontou para uma coisa importantíssima, que são os traços peculiares e os desenhos das formações das casas, que se misturam com as formações do que você tem hoje, por exemplo, na Recife Velho, no que você tem hoje no Engenho Maceió, nossa Maceió, aqui em Alagoas, que era engenho também, e algumas casas de formato colonial. Só uma ressalva, alguém falou Silvinho. Eu posso dizer que eu li o livro depois dessa live? Não, é melhor Muito você ler bem, mesmo. pode, leia mesmo, Silvinho. Depois tem que ler mesmo, deixa de resenha. Mas, e o interessante, Belmiro, assim, trazendo para esse foco dos determinismos clássicos que você tem, tanto em arquitetura, quanto sobre o isolamento da economia açucareira em um ponto, o governo de Nassau, que você mencionou agora há pouco, no período açucareiro, é que o livro em si, ele mostra muitos pontos, isso em Casa Grande Senzala, com diagramas e pinturas e pequenos desenhos, né? Para quem não sabe, o Gilberto Freire desenhava muito bem. Os pais diziam, ele não aprendeu a ler, mas desenha pra caramba, porque ele desenhava muito, entendeu? E grande parte dos desenhos que você tem aqui remontam excepcionalmente o período e as diversificações arquitetônicas que pertence, tem muito Debré, claro, né? Sim. Mas ele coloca alguns desenhos que são de trechos bem particulares dele para poder mostrar como é que funcionava o dia a dia. O dia a dia pertencente, obviamente, a esse trâmite simbólico cultural entre a senzala e entre a Casa Grande. Tem aquele erotismo, a gente chegar nesse ponto também, né? Tem muita Sim. sexualidade. Só que eu não vejo como vulgaridade. Tem uma crítica muito grande por parte de alguns historiadores que ressalvam a discussão meio pendendo para um lado meio vulgar dos trechos que ele coloca, mas ele não está sendo vulgar, ele está falando de uma coisa de violência sexual que acontecia, né? Da filha do senhor da Casa Grande, que à noite ia para a senzala e passava a Isso. noite com um negro específico, ou então que do nada nascia uma criança na senzala que tinha traços parecidos com o dono da Casa Grande, automaticamente o dono da Casa Grande pegava aquela criança e levava para dentro da própria casa para ela conviver com os filhos da sinhá branca da casa, entende? Você tem a nossa formação genética, ela sendo banhada por esse sangue, inevitavelmente, por conta dessas trocas simbólicas, que são, obviamente, sexuais, né? Sim. Vários trechos onde ele remete, por exemplo, o corpo da indígena, né? O índio nem tanto, em vários pontos aparece o índio, o homem, mas a moça, a indígena em si, a Índia, ele ressalta muito em vários pontos no capítulo destinado à cultura indígena, porque ele quer falar da progenitora, ele quer falar desse útero que vem banhado de características que são classicamente enraizadas no nosso sangue, Isso. preferencialmente. Eu acredito que quando você se refere à ideia de vulgarização, até pelo próprio princípio aí de erotismo e tal, talvez seja uma referência, tem uma passagem que é talvez de grande coragem por parte dele, naquele momento, década de 30, em quando ele vai dizer que, sobre aquela lógica de acordo com as etnias, né, o papel da mulher. Então ele fala que a branca você casa, a Ah, morena você certo. namora e a negra E a F negra três você pontinhos, né? três pontinhos. Ele coloca exatamente assim, É literalmente falando, verdade, F é três verdade. pontinhos. E aí muitas pessoas debatem exatamente sobre isso, porque considerando o caráter conservador da sociedade em que aquilo é escrito, né? Há pessoas que hoje ainda Exato. se surpreendem, imagine, nos anos 30. Pois é, e um estudo bem de um cara que pertence a uma família batista, estudou no colégio batista e tal, viaja para o Texas, estado extremamente conservador para poder estudar, e a década de 35 engessando as discussões que eram dessa natureza sexual. Foi um escândalo para vários Sim, pensadores quando o Casa Grande Senzala veio com esses trechos, porque falava dessa sexualidade de forma explícita, do negro com a branca da Casa Grande, da esposa do senhor da Casa Grande com o negro específico da senzala, entendeu? E é exatamente isso, é esse buraco da fechadura que ele quer explorar em história colonial. Ele não está preocupado com os grandes feitos, exato. como estava se formando a administração econômica na figura de fulano, como é que foi a passagem para Mendes Sá nos governos gerais. Não, ele quer Perfeito. ver o íntimo da relação social. É basicamente a microhistória que a gente vê em Isso. Uma Ginsburg, história viu em em vários migalhas, né? pensadores. Exato, exatamente. Ele quer pegar os pequenos fragmentos, os pequenos glóbulos, digamos assim, dessa união tão importante dos traços peculiares da nossa cultura. E isso está na sexualidade. Sim. Isso está no que era comido, que era degustado, de como
as mucamas, as babás colocavam a comida na boca do filho do dono do engenho e botavam para dormir na cama, eles eram amamentados com sangue negro. Você está Exatamente. entendendo? O sangue de uma negra. Isso é muito forte, isso é um detalhe absurdamente fantástico que o Gilberto Freire coloca, porque é como se ele dissesse, nós nos alimentamos da África, nós somos a África, isso é inevitável, isso é lindíssimo. E também interessante, porque quando você cita esse tipo de informação, automaticamente você acaba humanizando a figura do índio e do africano. Porque, por exemplo, Claro. a partir do momento que você tem a filha do senhor, né? O bebê ali, no caso, amamentado por uma escrava, a psicologia vai exatamente tratar sobre o vínculo afetivo que a amamentação acaba provocando entre a própria criança e a mulher que está Perfeito. amamentando. Então, assim, Perfeito. aquela visão de que existe apenas, né, o africano como uma mão de obra específica para o trabalho escravo, é óbvio que a economia é a base desse processo, né? Mas existem também relações humanas, relações sociais que não podem ser ignoradas. E, assim, como eu disse, eu sempre tive uma tendência a analisar muito as discussões do ponto de vista econômico, político, né? Mas Inclusive, o. seu TCC tem uma Exatamente. variante da economia, na verdade. Exatamente, né? Muito voltado para a transição do feudalismo para o capitalismo e tal. Exato. Mas eu acabei até no próprio TCC inserindo as camadas populares nesse processo por ler o próprio Gilberto Freire, porque você começa a perceber a chamada escola dos análises, inclusive, né, também, que Uhum. vai proporcionar essa visão mais ampla. Então, assim, ó, o Brasil colonial não é apenas ciclos econômicos, como fala o Caio Prado Júnior, né? Você tem, na verdade, outros elementos, os elementos humanos. Tem um pensamento do Marx, e aí é muito relevante quando ele fala o seguinte, acho que na Sagrada Família, se eu não me engano, quando ele fala o seguinte, que os homens fazem a história, mas não a fazem como querem. Né? Exatamente dizendo que os homens são o motor da história, as ações humanas movimentam os fatos históricos, e é exatamente sobre isso que cabe a discussão. Quando você tratar sobre a história do Brasil, lembre, né, que para que existisse a economia açucareira, existiam pessoas, literalmente, se integrando Claro, naquele processo. claro. Pessoas que têm um perfil específico religioso, pessoas que são dotadas de um conhecimento específico da terra e vêm de uma família, de uma região que tem uma cultura tal, elas acreditam que o procedimento sazonal para o plantio da muda do açúcar é dessa forma porque elas têm uma vivência específica. O quanto essa vivência, no sentido antropológico do conhecimento, ela deve ser analisada para poder conceber os pormenores dessa formação econômica, né? Que em Caio Prado Júnior você vê aquelas tabelas, ele isolando os espaços ali, falando da produção do couro futuramente, a extração da cana-de-açúcar e a venda, como é que funcionava esse transporte todo, e nas entrelinhas, aí você já pega Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, você vê que figuração é essa que está trabalhando no campo, né? Em Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, você vê isso intimamente porque é como se fosse o útero do nascimento da nossa formação social. Ele está falando dos detalhes desse útero, como esse útero é alimentado, quem está nascendo, quem está sendo parido por isso é a nossa cultura hoje, entendeu? É uma cultura negra, é uma Exato. cultura pincelada indigenamente, violentada pela cultura europeia, de um eurocentrismo que talvez tenha levado ao fracasso em vários outros momentos, outras regiões no mundo, mas, no entanto, é o velho continente. É esse entrelaçar banhado por uma sexualidade, claro, estamos falando de um país tropical, o tropicalismo, o calor deles arrancarem as roupas e verem as mulatas, aquela coisa toda que ele menciona no livro dele, mas não esquecendo da importância para esse micro detalhe, o detalhe da relação social que existe, esse mínimo, que parece mínimo, mas é basicamente o cerne da questão, o elemento Exato. principal da questão. E exatamente falando sobre a formação da identidade, né, do povo brasileiro, isso tudo vai nos proporcionar um povo muito específico. O Brasil, eu agora não lembro, um famoso autor brasileiro fala sobre a existência, né? Ele fala o seguinte, olha, o Brasil não é para amadores. Eu agora não lembro qual é o autor, é um autor renomado da literatura brasileira que faz Uhum. essa análise e muita gente hoje vulgariza, né? Porque de fato existem coisas no Brasil que parecem só ocorrer de fato aqui no território brasileiro. Então, por exemplo, você entender como se dá a formação cultural
do povo brasileiro, de seus hábitos na prática, é extremamente relevante para você compreender por que, por exemplo, o Covid, a brasileira, tem um funcionamento diferente. Muitos países, muitos pesquisadores, na verdade, não tinham referência para entender como seria o Covid no Brasil. Porque o Brasil tem uma diversidade, primeiro, física, em que você não compara a região norte em relação ao sul e há uma estrutura física totalmente oposta, populacional também. Então você tem, por exemplo, o tipo de formação cultural do sul acaba influenciando de uma maneira no processo até mesmo hoje de como lidar com o isolamento social. Algumas partes do Brasil terão dificuldade em relação a esse isolamento, exatamente porque tem uma história que determinou um tipo de desenvolvimento econômico menor que em outras partes, o tipo de pobreza, né? As periferias no Brasil. Então, por exemplo, você não tinha até então, nem na China, nem na Espanha, nem na Itália, como seria o Covid na favela. Então, o Brasil, esses elementos do ponto de vista social, eles merecem muita atenção, porque no meio dos macro temas, né, dos temas de grande estrutura, você tem que analisar que o que compõe a macroestrutura é a ação humana. Então é preciso entender como os homens se relacionam. Né? Pois eu lembro de discussões no mestrado. Eu fiz sociologia, eu fiz mestrado em sociologia, agora eu estou na Federal Rural, no doutorado em História, voltei para uma discussão em cinema, você sabe disso, eu discuto cinema novo, uma base conceitual do cinema novíssimo da década de 60, que eu sou muito fã de cinema, então levei isso ao doutorado. Mas sociologia, a gente fala sobre da sociologia clássica, em um período em que a sociologia surge, com os 3 pilares formadores ali, você vê o Weber, você vê o Marx, você vê o Durkheim, e uma coisa interessante é que imaginava-se que a sociologia, pelo menos os precursores diziam, ela seria uma disciplina, uma área do conhecimento do futuro, porque a partir da sociologia, se nós levarmos a cabo o interesse pela pesquisa, mesmo como Auguste Comte dizia, sociologia, para denotar as pesquisas sobre a sociedade, dizia-se, olha, se nós conseguimos compreender os pormenores da formação dessa futura ciência, nós vamos poder adivinhar coisas do futuro, podemos precaver da fome, das guerras, porque ela vai antecipar a problemática. Nós vamos nos tornar cientes da antecipação de problemas. Problemas que são oriundos das guerras, problemas que são oriundos da escassez de pandemias, porque devemos compreender o torno social. O que está acontecendo em redes de abastecimento, seja de água, de alimentos, na indústria, e você só consegue fazer isso através da sociologia, através da compreensão macro dessa sociologia, entendeu? E eles diziam que seria uma área do conhecimento do futuro para poder compreender o futuro. Só que, como você falou, é necessário que essa base conceitual científica ela seja dotada, seja transportada para a compreensão das pessoas, daquela comunidade, por meio de incentivo político. Olha, a ciência é importante. A ciência é importante porque nós estamos aqui, porque evoluímos cientificamente. A ciência foi a melhor maneira de sanar problemas oriundos do dia a dia. Criamos estratégias, criamos vacinas, entendeu? Criamos uma forma de diminuir talvez os terrores da vivência, da existência. Exato. E quando você fecha os olhos e diz, não é importante, tem muita figura nesse livro, tira essas figuras aí. Aliás, tem muito texto, exatamente. É tão absurdo que você não consegue nem falar. Tem muito texto nesse livro, tira esse texto aí, coloca umas figuras, entendeu? Exato. É absurdo, cara. Exato. A gente fala muito sobre negacionismo, né, hoje, e o negacionismo, ele talvez seja uma expressão da moda para quem nega o Covid e tal, mas o negacionismo, talvez não com esse título, mas ele já existe há muito tempo. Então, por exemplo, você tem pessoas no Brasil que dizem que não houve escravidão. Você tem pessoas no Brasil que dizem que as informações dadas pelo IBGE não são verdadeiras. Nós começamos a pensar que aqueles que fornecem os dados oficiais não têm credibilidade. Então, de onde a gente vai tirar a informação? De onde é? Pois é. E aí chega um ponto que é o seguinte, estamos formando, e aí é uma análise sociológica, uma sociedade que está seguindo um caminho que eu não tenho que me qualificar para dar opinião. Eu não tenho que me qualificar para ser profissional. O Brasil, porque hoje, o que é que o cara quer ser no Brasil? Antes era jogar futebol e cantar.
com todo respeito, são duas áreas que não exigem necessariamente um pré-requisito acadêmico, né? Você não tem que ser formado para ser jogador de futebol, né? E agora o outro caminho é ser youtuber, né? Então, assim, a juventude, ela sempre viu as duas possibilidades, a música e o futebol, e nós temos também agora essa lógica de, olha, tem fulano de tal que youtuber, é bem sucedido financeiramente, isso gera uma lógica de uma sociedade que nega a ciência, que nega a necessidade de estudar. Então, esse é um fato, a meu ver, que merece muita discussão. Nós estamos vivenciando isso. O Brasil, exatamente pela sociedade escravocrata que o Gilberto Freire fala, forma uma população sem o hábito da leitura. O próprio direito à educação no Brasil é muito tardio, né? O próprio MEC só é criado nos anos 30, inclusive, né? O SUS só é implantado com a Constituição, basicamente. Ou seja, o Brasil... espanhola, depois da gripe espanhola que a gente tem o SUS, em 1919. O Brasil tem algumas instituições, eu estava vendo recentemente, a obrigatoriedade de cinto de segurança começou em 92, se eu não me engano, 97 ou 92, agora não lembro ao certo. Ou seja, existem ainda estruturas no Brasil que não evoluíram, que não amadureceram. Verdade. E a gente precisa exatamente compreender esse processo. É por isso que o Brasil hoje é um dos países mais interessantes para você fazer análises históricas, sociológicas, políticas. Pois é, e a gente falando sobre essa coisa das mídias virtuais, de como é importante pertencer à mídia virtual, é tanta porcaria que você tem hoje em termos de YouTube, em termos de produção de conteúdo. Eu tenho um canal de produção de conteúdo, você tem o de Humanas também, e a gente está muito preocupado em fazer um conteúdo democratizado de interesse científico, historiografia, ciências sociais. Só que é um grão de areia no oceano de youtubers que fazem coisas insensatas e tolas, que não acrescentam nada. E se você for ver o meu humilde canalzinho no YouTube, você vai ver um número bem pequeno de seguidores. Enquanto que em outras coisas você tem 1 milhão, 2 milhões. Não estou dizendo que eu estou com inveja do pessoal, mas talvez a concentração do que seja importante em termos de conhecer ciência seja muito pequeno. Esse é o problema. E esse período de refutar a ciência que é extremamente alarmante para nós que somos das áreas científicas, entendeu? Imagina o que é você ver essa problemática tomando os 4 cantos, entendeu? Em termos de política, não vou citar nomes porque meu coração aperta, eu fico agoniado para discutir isso, entendeu? Já é um saco ver o tempo todo nas mídias virtuais verdade. Mas imagine para a gente que devotou a nossa vida, eu estou há 10 anos lecionando, eu devotei a minha vida à pesquisa, eu devotei a minha vida às ciências, entendeu? Porque eu acredito que a gente pode fazer uma sociedade melhor pelo elemento científico. Você também acredita nisso, eu lembro de você desde sempre, entendeu? Então é um choque muito grande você ver essa ruptura, essa coisa entregada ao fracasso, à imbecilidade vinculada à perda de tempo nas mídias virtuais que você tem hoje. Exato. E assim, a gente tem isso com raízes muito profundas, né? De fato, o povo brasileiro tem sua formação muito distante do campo das letras. Com certeza. Não por opção, realmente, os homens fazem a história, mas não fazem como querem, então as condições nas quais você está inserido influenciam diretamente nesse processo, né? Mas, mesmo assim, os chamados aparelhos ideológicos de Estado, e hoje, um dos aparelhos ideológicos de Estado seriam aí as redes sociais, o que é algo bem interessante, porque uma rede social é, teoricamente, um elemento privado, então não seria, conceitualmente falando, né, como diz o Louis Althusser, um aparelho ideológico do Estado. Mas, esse é um debate que nós estamos tendo hoje no Brasil, nos Estados Unidos, essa semana, né? Houve a discussão, acabaram intimando recentemente o Zuckerberg exatamente para falar sobre o modo pelo qual está funcionando, né, a liberdade de comunicação, de expressão nas redes sociais. No Brasil nós temos algumas acusações referentes a sistemas programáticos de fake news. Então, hoje, é inegável que as redes sociais compõem a estrutura ideológica das sociedades. E o povo tem se informado por meio de redes sociais. E exatamente as formas genéricas de se tratar os temas nas redes sociais acabam servindo de base para diversas análises, para diversas opiniões. Opiniões essas que muitas vezes não têm
embasamento científico. Hoje, todo mundo é cientista, todo mundo hoje quer falar sobre vírus, né? E ninguém nunca estudou nada sobre isso. Nada. Uma coisa que você falou que é bem interessante agora, pegando um gancho, né? Antes de a gente finalizar daqui a pouco com o Gilberto Freire, é uma frase que o Carl Sagan dizia, o famoso cosmólogo, sou fã do Carl Sagan desde sempre, desde Cosmos e desde sempre. Eu acho que o meu canal, inclusive, é uma homenagem a ele. Eu sempre quis fazer uma coisa onde eu caminhasse e discutisse sobre coisas, não com a genialidade do Carl Sagan, claro, mas talvez de uma forma de homenagear o Carl Sagan. Sim. E o Carl Sagan dizia, é impressionante como nós evoluímos a um patamar onde todo mundo utiliza a tecnologia, goza dos privilégios da tecnologia, mas ninguém tem noção mínima de como funciona a rede elétrica, tem noção mínima de como funciona a imagem no ecrã de uma TV, porque nunca se preocupou em compreender a ciência para poder saber. Utiliza o smartphone, utiliza e briga porque diz que a Terra é plana. Você imagina, nós estamos tentando bota na cabeça que a Terra não é plana. Em 2021, uma coisa que Arquimedes já tinha colocado. Exatamente. Uma coisa muito simples na Grécia do século VI, com uma sombra para provar. É como se a gente tivesse voltado a uma idade, cara. É um pesadelo em vários pontos, entendeu? E isso, é claro que se volta para a imbecilidade que está sendo traduzida por meio das mídias. As mídias de ódio, as mídias virtuais da falcatrua, as mídias virtuais das mentiras, entendeu? Tem jornais sérios, se é que a gente pode dizer que existem jornais sérios mesmo, mas tem tendências e problemáticas que estão sendo... estão ruindo. Coisas que nós criamos para poder discutir e estão ruindo. Futuramente a gente vai chegar num ponto onde vão negar várias coisas que aconteceram historicamente. Coisas que realmente aconteceram, vão ser negadas. Vão dizer, isso nunca aconteceu não. Já está acontecendo agora, cara. Eu dei um exemplo mínimo da Terra plana aí, mas tem várias outras coisas. A gente falou do Holocausto, a gente falou da ascensão nazista em 33, a gente falou de várias coisas que daqui a pouco tempo... Escravismo também. Já aconteceu o problema com o George Floyd. Problema não, né? O cara foi assassinado terça-feira em Minneapolis, né? As mídias virtuais estão explodindo sobre o que aconteceu. Ninguém sabe, não tem nem noção de como funciona essa questão racial em vários estados americanos, que é uma coisa absurda. Você não acredita que policiais não podem entrar em certas regiões porque são bairros de outra etnia. Isso acontece agora, em 2021, tá entendendo? Ou seja, como é que a gente consegue viver desenvolvendo o pensamento crítico numa enxurrada de problemas e circunstâncias que são voltadas para mentiras, para fake news, momentaneamente, né? Alguém falou, Marcos Vinícius, imagina um dia negarem o local. Já estão fazendo isso, existem pensadores negacionistas, entendeu? Pensadores, eu estou falando, pensadores que têm publicações, que são catedráticos, muitos negam. Dizem que não foi aqueles 7 milhões de pessoas que morreram, tem um dado ali elevado e tal. Exato. Verdade. Então, assim, alguém fala aí, o David, né, quero estar vivo para ver isso. Espero que você esteja vivo, mas que não veja isso. Né? Por favor, não vamos ver isso. Porque, no caso, seria realmente muito triste, como já tem sido. Né? Então, assim, eu acredito nessa parte final, e aí eu particularmente... penso que é importante ter esse dinamismo para tratar sobre história. Talvez uma coisa que nós, no Brasil, demoramos muito para fazer enquanto historiadores, foi mostrar como as ciências humanas, no caso a história, por exemplo, elas têm um papel determinante para entender a vida comum. Eu penso que no Brasil houve, além disso, um outro problema, né, de você levar esse tipo de informação para o povo. Ao invés de promover os debates somente na universidade, e aí eu acredito que as redes sociais são muito relevantes nesse processo. A gente tem aqui várias pessoas participando, algumas falando, outras apenas acompanhando o que tem sido falado, e exatamente por meio disso é possível ampliar diversos conhecimentos. Mas, por outro lado, é importante mostrar que as ciências humanas, elas tratam de condições fundamentais da vida, como relações de poder, o modo pelo qual a minha família se estruturou. Então, por exemplo, por que hoje o meu colega de turma tem que ser favorecido por uma lei de cota? Você vai ter a compreensão ou uma explicação, né, a partir desse tipo de situação. E aí nós trouxemos para cá um autor que promoveu essa análise, que é exatamente de maneira densa, falando sobre os estudantes que não querem muito texto. Infelizmente, esses não vão querer ler Casa Grande Senzala. Não tem como não, né? Casa Grande Senzala tá aqui, ó.
É isso aqui, ó. Um calhamaço gigante, tá Exato. vendo? E assim, ó, Maravilhoso, íntegro. eu inclusive aproveito esse momento final para lhe dizer, quando eu consegui o livro Casa Grande Senzala, foi de uma maneira muito preocupante, eu diria, porque eu trabalhava na época em um colégio público, né? E na prática o livro estava sendo usado para escorar uma porta, simplificando aqui, né? E aí, é verdade. E eu Paz. vi o livro, estava iniciando o curso de história na época, e eu perguntei a uma funcionária que trabalhava na limpeza: será que Meu eu Deus. poderia pegar esse livro, né? E aí ela disse assim: pode, acredito que não tem problema nenhum. Então você vê o nível de relevância que é atribuído Tristeza, a uma panela de obra tristeza, viu? clássica como é Casa Grande Senzala, né? Rapaz, olha, é impressionante. Teve uma pessoa que falou aqui, eu só vou ler uma pergunta, porque a gente está chegando no fim. É o Antônio Ramos, ele disse: as mídias virtuais têm sido um instrumento de desinformação ou tem sido um palco de expressão do que o senso comum sempre teve como convicção e agora expõe de forma mais facilitada? Ótima Olha, pergunta. são duas coisas bem complexas de se imaginar, porque, meu caro, quando a internet veio tomou o mundo assim, quando a gente começou a ficar conectado, imaginava-se que a internet ela seria a grande libertadora da humanidade, porque você teria todo o conhecimento da humanidade acumulado ali. Imagine poder pegar um smartphone e tentar dizer a uma pessoa da década de 50: olha, no futuro a gente vai ter um aparelhozinho desse aqui e você vai ter toda a construção intelectual da humanidade nesse aparelho, você tem acesso a tudo nesse aparelho. Ele não iria acreditar, claro, ninguém iria acreditar. O problema é que a mentalidade das pessoas não canalizou essa ferramenta de pesquisa do mundo para o que era considerado interessante para o seu dia a dia. Canalizou para as coisas que são totalmente fúteis, entendeu? Para discussões que são totalmente infundadas, entendeu? É como se a internet tivesse dado voz, na verdade, a várias pessoas que não têm instrução nenhuma para discutir sobre vários temas. Pessoas que não têm instrução para discutir sobre temas acabam nublando a discussão que deveria ser importante sobre o tema. Esse é o Esclarecedora, problema. né? Exato, esse é o problema. E aí, até aproveitando, sobre a pergunta que o Antônio fez, né, quando ele fala o seguinte: ou seria um palco, né, ou tem sido um palco de expressão do que o senso comum sempre teve como convicção e agora a expõe de forma mais facilitada. Esse é um lado da situação. Não quer dizer que toda live tenha que ser necessariamente sobre Gilberto Freire, sobre a literatura acadêmica, mas, na verdade, talvez a grande questão aqui seja que, a partir do momento que você tem a ampliação das redes sociais, as pessoas começam a falar sobre tudo. Talvez seja esse o Exato. ponto. Então, assim, por exemplo, há muita discussão sobre a música popular brasileira. Há quem diga que Chico Buarque não é música popular brasileira, porque o povo não tem acesso, o povo não ouvia. Então, é popular, não é popular? O que eu quero dizer, o que nós temos colocado aqui, é que, à medida que você amplia a forma de se expressar, as pessoas começam a opinar sobre tudo. E nem Exato. todos estão preparados para opinar sobre tudo. Exato. Isso não é cercear a sua expressão. Pelo contrário, isso é, na verdade, atribuir alguns requisitos para que a informação seja construída, né? Hoje, por exemplo, critica-se muito instituições jurídicas e poucas pessoas dispõem do conhecimento técnico mínimo para tratar sobre isso. Então, eu penso que a questão não é restringir a opinião. A questão, na verdade, é entender que antes de falar sobre algo, é necessário que eu tenha um conhecimento prévio. O mínimo. Temos quanto tempo ainda? Alguns segundos aí, já estamos finalizando. Então, assim, eu queria agradecer a todo mundo, seu convite, viu? Pode aproveitar para isso. Vamos para a próxima, entendeu? Sigam aí no Instagram, o professor Ailton da Costa, De Humanos, por favor, sigam também o conteúdo maravilhoso. Meu canal, professor Ailton da Costa, para uma discussão em história, que é interessante. Sim. E eu vamos para a próxima live, vamos escolher um próximo tema, viu? Inclusive, quem está participando aí, está conhecendo nosso Instagram, pode depois ir lá propor um tema e nós, de forma bastante receptiva, né, faremos essa discussão. Então, agradeço por ter aceito o convite. A discussão se manteve em um nível, a meu ver, muito positivo, muito construtivo na prática, né? E vamos aguardar aí pela próxima oportunidade. Um abraço. Até mais, meu caro. Um abraço, viu?